Oi, gente! Eu vim comentar hoje sobre as minhas leituras de 2019. Eu peguei esse caderninho aqui, que meus irmãos fizeram, e eu anotei as leituras aqui. Eu separei elas por mês, né? Janeiro, fevereiro e março. Janeiro rendeu muito, li 5 livros, eu achei bastante pra mim. E fevereiro eu li aqui só 3 livros. E em março, que foi assim, eu não consegui ler muita coisa, eu li só um livro. Eu vou estar falando hoje sobre a série dos Smite Smiths para vocês. São 4 livros, gente, é da autora Julia Quinn. Ela escreve assim com uma fluidez impecável. Ela coloca muitos detalhes nos livros, mas não são detalhes que te cansem, não são detalhes que deixam aquela leitura travada. São detalhes que te fazem entrar na história, te fazem se sentir lá e enxergar as coisas de um modo extraordinário, assim. E só por ser romance de época, pra mim já é maravilhoso. Gosto muito desse gênero. E é um romance que eu acho que é mais, como eu posso dizer, é um romance melhor, mais complexo. Apesar de ser clichê, eu gosto. Esse daqui é o primeiro, tá? Simplesmente Paraíso, em que o casal é a Honória e o Marcos. O Marcos, ele é amigo do irmão da Honória, que é o Daniel. O Daniel, ele se envolve num duelo onde, com um amigo dele, onde ele acaba machucando esse amigo. E ele acaba tendo que sair do país porque o pai desse cara ameaça ele de morte. E antes de ele sair do país, ele pede pro Marcos pra cuidar da Honória, pra ser tipo protetor dela, não deixar que ela se case com uma pessoa que não vale a pena, enfim. E o Marcos se sente responsável, então ele tá sempre de olho na Honória. Só que acontece que a Honória já conhecia o Marcos e assim, ela acha ele um grande amigo também. Só que ele acaba se acidentando, acaba acontecendo um acidente num dos dias que ele está de olho na Honória. E a Honória, ela fica com aquele senso de responsabilidade que ela acha que ela tem que ajudar um amigo. Então ela e a mãe vão pra casa dele e ela acaba cuidando dele. Só que nesses dias que ela acaba cuidando dele, ficando muito ao lado dele, acaba que eles vêm a se apaixonar e tudo mais. Aí tem esse livro 2 aqui, Uma Noite Como Esta, que os personagens principais são a Annie, o Winter e o Daniel. O Daniel é o que eu falei um pouquinho ali no primeiro livro, que é o irmão da Honória. Nesse livro ele volta pro país porque o amigo dele que fez aquele duelo, desafiou ele para aquele duelo, falar que ele pode voltar, porque ele garante que o pai dele não vai fazer nada com ele. Então, no dia do concerto, em que ele volta, ele se depara que uma das pessoas que está no concerto não é prima dele, é uma mulher estranha, que é a Annie. Ele fica muito intrigado com ela e ele vai atrás dela para conversar, enfim. E depois dessa primeira conversa deles, ele fica muito intrigado com essa mulher e ele quer cortejar ela a qualquer custo. Só que ela quer a qualquer custo que ele não faça isso, porque ela acha que ela não é digna de ser cortejada por ele, porque ela é só uma governanta de amigos da família. Mas no fim é um romance muito legal. E o Daniel, ele é uma pessoa assim, muito engraçada, sabe? Ele coloca sempre a Annie em situações em que ela não tem o que dizer. O terceiro livro, e o meu preferido, é A Soma de Todos os Beijos, em que o casal é a Sarah e o Hugh Prentice. O Hugh Prentice é o amigo do Daniel que desafiou ele pro duelo. E a Sarah nunca perdoou ele por causa do que ele tirou da família dela e fez, enfim. Ela culpa ele por o Daniel ter saído do país e por a família dela ter ficado todos esses anos pensando como ele tava, o que ele tava fazendo, enfim. E ela tem um ódio mortal dele. E a Sarah é a prima que não estava no concerto, que ela fingiu estar doente e que a Annie teve que participar do concerto no lugar dela. Ela, como eu disse, elas não tocam bem. Então,
a Sarah, ela sabe disso e ela quer a todo custo se livrar desse concerto, não participar. Então ela finge que tá doente e acaba não participando. Aí, o que acontece? Eles têm um casamento que eles têm que comparecer. Tanto o Hugh, que foi perdoado pelo Daniel por tudo que ele fez para ajudar o Daniel, depois que o Daniel voltou pro país, quanto a Sarah. E como a Sarah não tem um acompanhante, a prima dela coloca como objetivo que ela seja acompanhante do Hugh. Então a gente, como ela odeia muito ele, ela não perdoa ele, por mais que ele tenha ajudado o primo dela depois que ele voltou, eles trocam muitas farpas. Muitas farpas. Então é um livro hilário, assim. E eu gosto também muito desse livro, foi o meu preferido, porque geralmente é o cara que salva a menina, enfim. E nesse livro a Sarah que salva o Hugh. Então é muito engraçado, é muito diferente e é o meu preferido. Esse daqui é o último, então, do quarteto, Os Mistérios de Sir Richard, que, então, o casal aqui é a Iris e o Richard. A Iris, assim, ela é a prima que toca bem, a única, apesar de ela não admitir isso para as outras primas. E ela, assim, ela é muito pálida, é uma moça que geralmente os caras não prendem atenção por muito tempo. O Richard, ele então perdeu o pai e a mãe muito cedo e ele ficou com a guarda das irmãs. E ele precisava encontrar uma esposa em muito pouco tempo. Só que o livro inteiro tu fica pensando várias coisas. Por que ele precisa dessa esposa tão rápido? O que aconteceu? É um mistério o livro inteiro mesmo. E quando tu descobre qual é o mistério, tu fica assim, de boca aberta. Porque eu pensei em várias coisas, mas nunca me passou na cabeça isso, sabe? Então, ele coloca... Ele fica de olho na Iris, que é uma das solteiras, e ele coloca ela numa situação comprometedora, que na época era comprometedora, então ele tem que pedir ela em casamento. E ele pede ela em casamento e depois tem todo um desenrolar, enfim, no início ela acha que ele não gosta dela e tudo mais, então ela fica, como eu vou dizer, ela fica muito contrariada com tudo que tá acontecendo e ela tenta entender, enfim. E ela conhece as irmãs dele depois, e é aí que vai começando a se desenrolar, porque dele ter casado tão rápido e tudo mais. Mas quando ela descobre o que aconteceu para ele pedir ela em casamento tão rápido, ela fica assim extremamente magoada com ele, sabe? Ela quer terminar tudo, ela fica assim, ela fica muito brava com ele. Só que ela acaba descobrindo um segredo que que estava escondendo dele também. E isso ajuda com que tudo fique certo, com que eles se resolvam e com que tudo fique bem no mundo, assim. Além de um romance, é um mistério mesmo, como diz o título do livro, porque tu passa, assim, o livro inteiro pensando uma coisa e chega no final e tu vê que é totalmente ao contrário do que tu pensava. São livros maravilhosos. Como eu disse, ela tem uma escrita muito boa, que flui mesmo. Esses livros aqui, eu fiquei sabendo deles porque eu li a série dos Bridgertons, né, que também é da mesma autora, e ela cita essa família de musicistas nos livros dela. Então, assim que eles fizeram só a série delas, eu fiquei muito maluca para ir atrás dos livros e ler. E realmente vale muito, muito a pena. Então, quem puder ler, assim, eu super indico, é uma leitura muito boa. E assim, seria bom ler primeiro os Bridgertons para depois ler as Smiths, mas não
também não tem necessidade de ser nessa ordem. Vocês podem ler também primeiro esse, depois os outros, como vocês quiserem. Se alguém já leu e quiser comentar aqui qual é o seu casal preferido, o que achou da leitura, se achou que alguma coisa travou ou não travou, eu gostaria muito de saber a opinião de vocês. Eu também sou nova nessa coisa de falar sobre os livros que eu leio. Então, se eu deixei de falar alguma coisa, ou vocês acham que eu poderia ter comentado alguma coisa que eu não comentei, ou se vocês acham que eu falei um pouco de mais ou de menos, eu gostaria de saber a opinião de vocês. Então, muito obrigada e até a próxima!